Trump conseguiu transformar um problema comercial em um desastre para o próprio povo. Agora, os americanos estão ficando sem carne e sendo obrigados a encher o prato com miojinho e hambúrguer barato, enquanto o Brasil exporta toneladas de carne para a Ásia, Europa e África. A jogada que deveria enfraquecer o Brasil acabou isolando os Estados Unidos e deixando os supermercados americanos vazios. Você ficou satisfeito com a postura de Lula em bater de frente com o ditador Trump ou gostaria que o Brasil tivesse baixado a cabeça e seguido todas as ordens dele? Deixe sua opinião nos comentários e continue no vídeo. Trump acreditava que poderia pressionar o Brasil com tarifas e ameaças, mas o resultado foi exatamente o contrário. Em vez de enfraquecer a economia brasileira, ele abriu espaço para que o país buscasse novos mercados e fortalecesse suas relações com outras potências globais. A guerra comercial iniciada por Trump transformou-se em uma jogada desastrosa para os Estados Unidos. O discurso recente de Lula deixou isso claro. O Brasil não vai aceitar imposições nem ataques à sua soberania. Ele destacou que se os Estados Unidos não quiserem comprar, o Brasil vai vender para outros. E é exatamente isso que está acontecendo. A Ásia, a Europa e a África já se movimentam para absorver toneladas de carne brasileira, que antes eram destinadas aos americanos. Trump, em sua arrogância, subestimou a força do agronegócio brasileiro. Achou que poderia manipular narrativas e impor medo, mas a resposta foi firme. O Brasil mostrou que não depende dos Estados Unidos para crescer. Pelo contrário, agora quem ficará sem carne nas prateleiras são os consumidores norte-americanos. Os Estados Unidos consomem diariamente milhões de toneladas de carne, e grande parte desse abastecimento vinha do Brasil. Com as barreiras impostas por Trump, esse fluxo será cortado. Os americanos vão sentir diretamente no bolso e no prato. Enquanto isso, países da Ásia e da África já comemoram novos acordos de importação, garantindo fornecimento estável e de qualidade. A estratégia brasileira foi clara: abrir portas em mercados emergentes e também consolidar relações com potências que desejam negociar de igual para igual. A Índia, por exemplo, já se tornou prioridade, assim como o Vietnã e outras nações asiáticas. Esses acordos não apenas fortalecem a economia, mas também diversificam os destinos das exportações. Trump acreditava que o Brasil se ajoelharia diante da pressão. Só que aconteceu o contrário. O país demonstrou independência e maturidade, mostrando que pode se posicionar como um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo. Agora, em vez de submissão, os Estados Unidos enfrentam isolamento. Esse embate revelou algo maior. A política de Trump não ataca apenas o Brasil, mas também o próprio povo norte-americano. Ao restringir a entrada da carne brasileira, ele condena os consumidores a preços mais altos e a escassez de produtos. A classe média dos Estados Unidos vai sentir na mesa o peso da teimosia do magnata. O discurso brasileiro, embora tranquilo, deixou uma mensagem clara: soberania não se negocia. E o mercado mundial está de braços abertos para o Brasil. Europa, África e Ásia enxergam na agricultura e na pecuária brasileiras uma chance de ampliar parcerias. Trump, por outro lado, perdeu a confiança de aliados e fechou as portas do maior fornecedor de proteína animal do planeta. Enquanto os Estados Unidos ficam presos em discursos de ódio e isolamento, o Brasil avança. O governo já anunciou eventos internacionais com participação de centenas de empresários para levar carne, frango e derivados a novos mercados. Em poucos meses, toneladas que antes eram destinadas ao mercado americano estarão abastecendo supermercados na Ásia e na Europa. Essa guinada prova que o mundo é grande demais para se resumir a Washington. O Brasil tem alternativas e não vai chorar pela perda de um único comprador. Trump pode berrar e mentir, mas a realidade é dura. Ele entregou de bandeja ao Brasil a oportunidade de diversificar e fortalecer sua posição global.
Os Estados Unidos se isolam, enquanto o Brasil conquista aliados. E nessa guerra comercial, quem perde não é o Brasil. Quem perde é o povo americano, que em breve vai descobrir que sua mesa está mais vazia porque seu presidente escolheu o confronto em vez da cooperação. Trump jurava que estava protegendo os Estados Unidos ao criar barreiras contra o Brasil. Mas o efeito foi desastroso. As prateleiras dos mercados americanos já começam a sentir o impacto. E o povo vê a realidade. Carne sumindo, preços disparando e um cenário de escassez que ninguém imaginava. O que deveria ser uma demonstração de força acabou virando um tiro no pé. A arrogância de Trump não levou em conta algo básico. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do planeta. Ao romper com esse fornecedor, os Estados Unidos simplesmente cortaram sua principal fonte de abastecimento. Agora, os americanos pagam o preço pela teimosia de um presidente que preferiu o confronto vazio à negociação inteligente. O resultado está nos carrinhos de supermercado. Em vez de carne, famílias americanas estão sendo obrigadas a recorrer a macarrão instantâneo, enlatados e substitutos de baixa qualidade. A mesa que antes tinha bife, frango e cortes variados, agora é preenchida com miojinho e produtos processados. Trump prometeu grandeza, mas entregou escassez. Ele tentou jogar a opinião pública contra o Brasil, só que a estratégia desmoronou quando os consumidores americanos perceberam que a crise bateu na porta de suas casas. Não adianta discurso patriótico quando a geladeira está vazia. Enquanto isso, o Brasil amplia sua presença em mercados estratégicos. A Ásia, a Europa e a África recebem com entusiasmo a carne que os americanos desprezaram. Esses novos acordos consolidam o Brasil como líder absoluto no comércio de proteína animal, deixando os Estados Unidos em segundo plano. Os produtores brasileiros já comemoram. O que antes era visto como risco virou oportunidade. A cada tarifa imposta por Trump, um novo contrato é assinado com países que valorizam a parceria com o Brasil. O jogo virou, e quem acreditava que Washington ditava as regras, agora assiste impotente ao avanço brasileiro. Trump falhou até mesmo com seus eleitores. Muitos deles vivem em regiões dependentes de carne acessível e agora enfrentam um aumento brutal de preços. O discurso nacionalista não enche barriga, e os americanos comuns são os primeiros a sentir a incompetência da Casa Branca. O cenário é tão absurdo que especialistas já falam em crise alimentar dentro dos Estados Unidos. Cortes de carne, antes abundantes, tornaram-se artigos de luxo. Restaurantes populares mudaram cardápios. Supermercados limitam a quantidade vendida por cliente. E tudo isso porque Trump quis bancar o durão contra o Brasil. Enquanto o povo americano sofre, o Brasil se fortalece. Lula deixou claro no discurso que não há espaço para submissão. O país busca novos aliados e encontra portas abertas em todas as partes do mundo. A carne que sai do Brasil agora vai direto para mesas na Índia, no Vietnã, na África do Sul e até em grandes capitais europeias. A ironia é cruel. O homem que dizia "America First" acabou deixando os americanos em último lugar na fila da carne. A teimosia de Trump transformou churrascos em um luxo inalcançável e condenou milhões de famílias ao miojinho como prato principal. Esse fracasso é histórico. Trump quis atingir o Brasil, mas acertou em cheio seu próprio povo. O agronegócio brasileiro prospera, conquista novos mercados e consolida sua força global, enquanto os Estados Unidos mergulham em escassez e desespero. O recado é simples. Quem brinca com o Brasil sai perdendo. Trump apostou na arrogância e perdeu. Agora, os Estados Unidos enfrentam prateleiras vazias e um povo revoltado. Já o Brasil segue firme, exportando toneladas de carne para o mundo inteiro. A verdade é que Trump cavou o próprio buraco nessa guerra contra o Brasil. Ele acreditava que podia usar tarifas como arma política, mas o que conseguiu foi empurrar o Brasil para os braços de novos parceiros comerciais. Agora,
A carne brasileira